Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, hoje em viagem, dia 3 de fevereiro de 2024, sem as melhores condições de gravação. Vamos tentar fazer o possível para trazer essas informações importantes que aconteceram com a nossa Bolsa de Valores em relação à fuga de capital do estrangeiro e também o desdobramento de ações do Banco do Brasil. E no final do vídeo eu vou deixar um pequeno trechinho que eu gravei sobre essa cidade aqui onde eu me encontro, a cidade de Garopaba, para que você conheça um pouquinho melhor. Bom, mas indo aqui aos assuntos que realmente nos interessam. Vou tomar essa notícia aqui primeiro, que ela advém da Suno Notícias e ela é assinada por Leandro Tavares e ela é uma notícia do dia 2 de fevereiro de 2024, portanto uma notícia do dia de ontem e que traz para nós que acionistas do Banco do Brasil, em assembleia, acabaram por aprovar o desdobramento de ações. Veja que a assembleia ela ocorre justamente na sexta-feira, dia 2, o mesmo dia da reportagem, e além dos papéis desdobrados, houve também o desdobramento das ADRs, American Depositary Receipts, que são aquelas ações do Banco do Brasil que são negociadas com a sua equivalente na Bolsa Americana. Olhando um pouco mais aqui para baixo sobre a repercussão do que aconteceu, veja que lá no final das contas, a XP ela veio a recomendar a compra de ações do Banco do Brasil a um preço que ela chama aqui, preço-alvo, de R$ 30,50. Importante salientar, né, que dentro desse processo de desdobramento dessas ações, que eles também chamam de split, não há diluição de participação acionária no capital existente, então não vai acontecer nada. O que vai haver é que você, possuindo ações, se você tinha 10 ações do Banco do Brasil, você vai passar a ter 20 ações. Se as ações custavam R$ 50, elas passam a custar 25. Eu vi que o Banco do Brasil, no dia de ontem, fechou a um pouco mais de R$ 57. Então veja que, como o preço-alvo da XP está em R$ 30,50, ou seja, se nós multiplicarmos esse valor por 2 é como se estivesse em 61, a gente começa a ver que o preço-alvo da XP está muito próximo do valor que a ação está sendo cotada nesse momento na Bolsa de Valores. Outra questão que se dá por conta do desdobramento da ação, veja, é que agora as ações poderão ser compradas, já que elas vêm a um preço menor, a um número maior de investidores. E isso, evidentemente, ao aumentar a liquidez e mais os resultados que o banco vem obtendo, é possível nós considerarmos que, lá no final das contas, há uma tendência de aumento do preço da ação. Então, como eu tinha dito, né, anteriormente, a XP, ao fechamento, ela estava, no dia de ontem, dia 2, ela estava com um preço-alvo de R$ 61 por ação, depois de ajustado vai para R$ 30,50. Também aqui no caso do BTG, ele faz uma referência aqui, ó, onde ele menciona o aumento dos dividendos segundo uma aposta estabelecida. Veja que ele está atualmente com a projeção de um yield de 9,9% e, diferente aqui do canal, ele coloca para 2 anos, enquanto que no canal nós colocamos apenas para 1 ano. A gente faz uma projeção dentro do próprio exercício de 2024. Vamos fazer essa projeção na medida que saem os resultados do 4º trimestre, que nós ainda não temos. Assim que tivermos esses resultados, nós voltamos a fazer uma nova projeção e verificar se vai ficar no entorno desses 9%, ou como ele coloca aqui embaixo, né, em torno de 10%. E ainda o BTG considera a possibilidade de aumentar o patamar dos proventos a serem pagos nesses 2 próximos anos, em função de uma possibilidade de aumento do payout da companhia de 40% para 50%. E aqui eu achei a parte mais interessante, porque normalmente, como eles se conversam, a gente não tem os mesmos acessos às informações, que tem essas casas de análise, então a gente consegue verificar uma possibilidade, aí, talvez por enquanto só um rumor, no aumento desse payout. E aí sim, claro, o yield ele acaba indo além dos 10% que nós estamos estabelecendo. Mas, por enquanto, nós vamos trabalhar com o patamar médio do Banco do Brasil quando fizermos as análises do canal. Seguindo adiante, ainda falando um pouco de Vale, nós fizemos um vídeo sobre isso porque estava mais, a coisa estava mais
pujante no mercado. Então sai essa notícia aqui na Invest News, é uma análise, na Investing.com, aliás, mais uma análise, e ela é assinada por Gabriel Duarte, do dia 1º de fevereiro de 2024, e veja que ele coloca aqui, ó, quem vai investir num país como esse? Na verdade, é quase um reclame, né, que está considerando aqui. Então tem uma chamada dele aqui, triste país, em que quando todos resolvem andar na mesma direção, invariavelmente é de marcha ré, e ele cita aqui, pelo menos para minha infelicidade, a Vera Magalhães. Acho que ela não é a melhor referência de jornalismo para se ter citações, mas de qualquer forma eu vou colocar essa notícia dentro do lado do reclame. Então veja que ela, há quase 27 anos, né, a Vale ela foi privatizada, e veja que o lucro líquido dela saltou de 700 milhões para 21 bilhões. Aqui dentro da reportagem você vai encontrar uma referência à questão das gestões, quando é pública, quando é privada. Outra questão é que a Vale expandiu seu quadro de funcionários de cerca de 10 mil funcionários em 1997 para 150 mil funcionários em 2021. E aí que ele estabelece esses resultados que foram notáveis no segmento privado e faz uma referência à possibilidade de que talvez isso não acontecesse caso fosse feita uma gestão pública, e parece que às vezes isso é razoável. No entanto, a ideia ainda vigente, né, é que tem muitos políticos que desejariam fazer a reversão da privatização, e isso tem ressoado de uma forma bastante consistente no mercado não, dentro do meio político como um todo. E a gente tem visto isso aí de fato acontecer, principalmente com a última tentativa, que foi emplacar o ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega, que, embora não se tenha conseguido num primeiro momento, ainda se pleiteia colocá-lo num possível cargo de liderança, e isto ainda gera muitas dúvidas, né? Lembrando que o Guido Mantega foi o ministro ele não era da Economia, ele era o ministro da Fazenda, que seria o ministro da Economia no governo passado, mas ele colocou em 2015, ele foi o mais longevo, mas colocou o Brasil em 2015 no maior processo de recessão, maior do que em guerras, maior que em tempos pandêmicos. E ainda, né, essa questão, a sua nomeação, poderia ser uma forma de tentar reparar com relação a ele alguma possível injustiça. Isso é o que ecoa nos meios políticos, tendo em vista que ele foi inclusive preso dentro do processo da Lava Jato por envolvimento em corrupção. Além disso, se suscita dentro desta reportagem que Guido Mantega não teria as qualificações necessárias impostas pelo Estatuto para que ele ocupasse tal posição. Mas veja que o governo brasileiro ele detém poder significativo não sobre a empresa, mas sobre a indústria de mineração, além de outras concessões como licença ambiental, exploração, aqui não menciona, mas também na parte de logística, até porque existem ferrovias que são concedidas à Vale. Então, dentro dessa pressão como um todo, o mercado acaba enxergando riscos que estão sempre presentes. O que acontece de fato é que no dia 31 era para ter sido nomeado o CEO da companhia, não aconteceu e essa nomeação foi adiada, sendo que no vídeo anterior nós falávamos que o governo havia desistido de emplacar o Guido Mantega como CEO. E veja aqui, aqui menciona a reunião do dia 31 de janeiro, né, como crucial, mas a decisão dessa reunião foi apenas o acionamento. Então aqui no final, citando não sei porquê, né, mas a jornalista anterior, acionistas aguardam com paciência, enquanto o restante dos brasileiros observam com alguma esperança e preocupação. Aos acionistas cabe a paciência, aos brasileiros a fé. Assim termina a reportagem. Eu fecho com essa notícia da Money Times, veja que ela é assinada por Juliana Caveiro, ela é também uma reportagem do dia 2 de fevereiro, eu estou com dificuldade aqui de marcação porque eu não estou nas melhores condições de marcar, mas também ela traz o seguinte: a alegria do Brasil durou pouco, gringos tiram bilhões da Bolsa em janeiro. E é curioso porque a última reportagem que nós fizemos, que foi lá do dia 19 de janeiro, eles tinham tirado 4,6 e no final de janeiro chegaram a 8,2 bilhões. Foram 8 bilhões de reais retiradas só no primeiro mês do ano. Só que, claro, né, a gente precisa sempre analisar com uma certa parcimônia essas questões. A gente tem, por um lado,
o mercado, como ele está se colocando no cenário internacional, e por outro lado, claro, que sempre gera uma desconfiança, por isso que eu estou ligando isso com a questão da Vale. O que acontece é que até o dia 19, naquele único dia lá do dia 19, tinham sido tirados 3,4 bilhões. Mas a gente precisa também considerar, para fazer o equilíbrio da notícia, que no primeiro mês do ano passado, de 2023, haviam entrado 12,5. Uns 12 bilhões que saíram agora, pelo menos existe uma expectativa um pouco mais positiva de que não é o saldo na comparação, não comparação, mas o saldo dentro do somatório dessas duas partes ainda continua positivo. O lado negativo é que se você fizer um comparativo, e aí sim entra em questões percentuais, a gente vê aí que a redução que antes tinha sido de 12 bilhões para uma saída de 18, se você somar isso, você vai dar um pouco mais de 20 bilhões. Quando você divide os valores, a gente vê que a queda ela é muito significativa em relação ao que entrou, levando a um percentual de variação bem elevado. E qual a expectativa dos gringos na B3? Veja que o BTG Pactual aponta que uma combinação aqui das quedas de taxa de juros, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, mas tem que ter a combinação dos dois, podem preparar o terreno para que ações brasileiras tenham um desempenho superior em 2024. Então, no caso do BTG Pactual, ele vem com uma observação um pouco mais otimista. E veja que a BB Investimentos, que também foi ouvida aqui nessa questão, ela entende que a Bolsa tende a oferecer um dos melhores retornos entre as classes de ativos do ano. Mas aí, claro, estava colocando os ativos dentro do Brasil. Dentro da reportagem, entende que a questão macroeconômica vai amenizar essas quedas, e aqui ele entende que a questão política não é a mais significativa, mas nós estamos falando aqui de BB Investimentos, pendurado no Banco do Brasil, que a gente sabe é uma empresa do governo. E por isso eles descartam esses ruídos internos como os verdadeiros causadores da debandada. O que eles acham é que é só um movimento comum de mercado, e como os múltiplos aqui do Brasil estão em patamares deprimidos, e o Brasil continua sendo uma bela opção justamente para esses movimentos internacionais que tem, claro, evidentemente, o apelo mais especulativo. E, a meu ver, eu penso que as influências governamentais, elas acabam gerando essa desconfiança no mercado e acabam empurrando a nossa bolsa um pouquinho mais para baixo, havendo aí um limiar interessante para que ações, num futuro muito em breve, passem a se oferecer. As ações, como por exemplo do Banco do Brasil, que nós chegamos aqui no canal a comprar a R$ 29, R$ 28, agora custando 60, sempre nos dá um susto. É importante também que você veja que esse corte pela metade do preço, você precisa ficar antenado, porque senão, se você for desavisado, você acaba comprando ela hoje nas maiores cotações que a ação ela veio tendo ao longo desses últimos anos. Se mantiver a desconfiança sobre a questão da política nacional, me parece que a tendência ainda é de a continuidade de uma fuga de capital e uma pressão da Bolsa para que ela reduza mais, e aí surgem as oportunidades que a gente vem buscando, já que os preços estão bem diferentes daqueles que a gente vinha comprando no meio de 2023. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!